Glória a Deus, amém? Vou já compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, deixa eu só passar aqui para o slide correto. Espera só um pouquinho, deixa eu só ajustar aqui, espera só um pouquinho. Vamos lá. É este aqui. Muito bem, glória a Deus. Todos vendo aí o slide? Ok, vamos lá. Muito bem. Nós vamos falar, então, hoje, né, sobre o ministério de intercessão em uma igreja local, ok? Como esse ministério atua. Mas antes a gente passar especificamente sim, para uma prática, nós vamos dar algumas pinceladas, algumas coisas antes da gente entrar nessa questão mais prática, no sentido de como atua o ministério de intercessão ali na igreja, né? Então, o ministério de intercessão é um chamado, o ministério de intercessão, né, é um chamado para ser um intercessor de Deus, né? Então, o coração do ministério de intercessão, ele é composto, né, por pessoas responsáveis, né? Pessoas responsáveis, pessoas maduras, que sentem um chamado de Deus para ingressar nesse ministério. São aqueles que amam orar e guerrear espiritualmente, colocando-se na brecha como verdadeiros atalaias, né? O que é atalaia? Atalaia é aquele que está sempre em constante vigília, né? Ele está vigiando sempre, ele é posicionado de uma maneira que ele está sempre vigilante, né? São guardiões espirituais que protegem e sustentam a obra de Deus através da oração intercessória persistente, né? E a guerra espiritual estratégica. Numa outra aula, nós vamos falar sobre intercessão estratégica, onde nós vamos ver a intercessão com mapeamento espiritual e guerra territorial, mas não de uma forma mística, mas de uma forma bíblica e como a gente identifica a situação espiritual do nosso bairro, da nossa cidade. É possível a gente ter uma visão espiritual de um determinado local quando a gente faz esse mapeamento que eu estou falando, né? Por que ser um intercessor, né? O ministério a gente viu que é composto, né, por pessoas. Então, ser um intercessor, dando fazendo aqui um resuminho daquilo que a gente já viu, mas ser um intercessor é decidir se colocar na brecha por outras pessoas. É entender que a oração não é só sobre nós, é sobre carregar vidas, famílias, cidades e gerações diante de Deus, né? Então, em primeiro lugar, porque é um chamado bíblico, né? Então, por que ser um intercessor? Porque, primeiramente, é um chamado bíblico, né? Desde o Antigo Testamento, nós vemos que homens e mulheres que se colocaram na brecha, Moisés, que intercedeu pelo povo, Abraão, que intercedeu por Sodoma, Jesus, que intercede por nós até hoje. Interceder é fazer parte de algo que já está no coração de Deus. Então, por que ser um intercessor? Porque é bíblico, Deus nos convida a sermos colaboradores de Cristo para interceder junto com Cristo pelas nossas famílias, por vidas, por cidades e por tudo aquilo que está no coração do próprio Pai, ok? O segundo ponto é porque vidas são transformadas. Então, quando eu assumo esse chamado e responsabilidade, eu estou cooperando para que vidas sejam transformadas pelo poder da oração. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe que alguém está orando por ela. Mas
decisões mudam, né? Caminhos são alinhados, livramentos acontecem. O intercessor participa de milagres que talvez nunca apareçam publicamente, mas são eternos, ok? Então, o intercessor, ele colabora para que vidas sejam transformadas. Então, às vezes, você vai interceder por uma cidade, por um bairro, por pessoas que você não conhece, às vezes, mas a sua intercessão, ela está transformando e mudando um ambiente, mudando uma cidade, mudando situações que publicamente ninguém vai saber. Mas o mais importante é que o Pai está enxergando e essas mudanças que você geram, elas são eternas. Isso é o maior presente. Por que fortalece sua vida espiritual? Então, por que ser um intercessor? Porque também fortalece a nossa vida espiritual. Quem intercede aprende a ouvir a voz de Deus. Fica mais sensível, desenvolve sensibilidade espiritual. Cresce em discernimento, começa a discernir melhor as situações que ocorrem à sua volta, à volta de pessoas, na igreja, em qualquer situação. Se torna mais maduro emocionalmente, né? Você vai amadurecendo emocionalmente. Intercessão não é só pedir, é relacionamento, né, com Deus. Então, o intercessor, ele tem uma relação profunda com o Espírito Santo, com Deus, e ele tende a se tornar, ter discernimento e sensibilidade espiritual mais apurada do que o normal, né? Por que ser intercessor? Porque vidas são, já falamos sobre o 3, não, o 2, o 4, porque alguém precisa ficar na brecha. Quando se lembra de Ezequiel, capítulo 22, 30, né, que o Senhor fala que vai destruir ali uma cidade, né? E aí o Senhor diz, procurei por alguém que estivesse na brecha e a ninguém encontrei. Então, vivemos tempos difíceis, né? Estamos vivendo tempos difíceis? Quantos acham que nós estamos vivendo tempos difíceis, de trevas, tempos de grande batalha espiritual, né? Nós vimos aí, essa semana, uma festa, a festa da carne, a festa onde é liberado espírito e fortalece os espíritos das trevas. É liberada maldições, é liberado um monte de coisa, né? E não só por causa dessa festa, mas nós vivemos como o apóstolo Paulo nos diz que nos últimos tempos, né, os homens seriam gananciosos, amantes de si mesmos, né, e tantas outras coisas. O amor esfriaria, e tudo isso nós vemos acontecer. Então, por que ser intercessor? Porque nós precisamos nos posicionar. O Senhor nos chama para uma postura, uma posição diante do que ocorre, né, está ocorrendo. Então, famílias são sendo atacadas, jovens confusos, líderes sobrecarregados. Se ninguém ora, quem sustentará espiritualmente essas vidas? Ser intercessor é assumir responsabilidade espiritual, né? Então, olha que coisa tremenda essa posição de oração intercessória, posição de homens e mulheres que compreendem, são maduros, que não querem estar nos holofotes, não querem ser vistos por homens, mas que fazem toda a diferença no mundo espiritual e muda decretos de maldição, que muda sentenças, que muda situações através da oração, né? Porque é um ministério silencioso, né? Como a gente está falando aqui, mas é um ministério poderoso, amém? Não é palco, não é microfone, é bastidor.
mas muitas vezes o que sustenta o altar é quem está de joelhos. Amém? Então, é uma posição de grande privilégio ser um intercessor, né? Agora, nós vamos ver aqui atuações do ministério dentro da igreja, né? Como o ministério ele atua no que diz respeito a uma igreja local. Quantos têm o ministério de intercessão já dentro, formado e atuando dentro da sua igreja? Dá um joinha, escreve aqui para mim. A Vera tem, a Bárbara, a Caroline. Ok, alguns têm. Agora eu vou inverter a pergunta, então. Coloca aqui no chat para mim, no chat agora, tá? Quem não tem, que está aqui hoje, aqui nessa sala ao vivo, e não tem o ministério de intercessão dentro da sua igreja. Se tem alguém aqui ao vivo, nós estamos em 40 pessoas, 39 pessoas, tem alguém entre nós aqui que está aqui ao vivo que o ministério de intercessão não funciona ou não está ativo na sua igreja? Tem alguém? Deixa eu ver aqui. Não tem na minha igreja. A Meire, missionária Meire, né? Muito bem, olha só que interessante, né? A missionária Meire está dizendo aqui para nós, colocou no chat, que dentro da igreja dela, onde ela congrega, não tem o ministério de intercessão formado. Glória a Deus, porque ela está participando desse treinamento e eu tenho a certeza de que ela vai poder formar outras pessoas, ajudar e cooperar para formar esse ministério dentro da igreja, em nome de Jesus. E se precisar, pode contar conosco, amém? Quem não tem, você pode estar me procurando e eu vou ajudar, né? Eu e a minha esposa podemos ajudar as igrejas que não têm. A Fabiana está falando que a minha igreja tem, mas é fechado, né? Ou seja, o grupo se fechou e não se abre para mais pessoas. Isso é uma coisa ruim, né, Fabiana? A Rafaela fala que na igreja o obreiro ninguém é formado. É isso, Rafaela? Ninguém é formado na sua igreja. Muito bem, ninguém é formado na igreja da Rafaela. Glória a Deus, né? Rafaela, que você está também aqui e que nós podemos instruir. Você está sendo instruída, não só para ter o conhecimento e ser uma intercessora individual, mas também formar o ministério de intercessão dentro da sua igreja local, alinhando esse conhecimento com os seus líderes, com os pastores aí, né? Mostre para eles, se for preciso, eu vou até a igreja de vocês para dar apoio. Não importa se é na Bahia, não importa qual estado você esteja, nós estamos à disposição, tanto eu quanto a minha esposa, mais eu que a minha esposa, né? Porque ela tem atividade de trabalho, tem uma filha pequena, mas nós podemos dar apoio para formar esse ministério dentro da igreja de quem aqui colocou que não tem. A Eunice Silva colocou que tem um círculo de oração, né? Círculo de oração bênção, mas você vai ver aqui, vocês vão ver aqui que o ministério de intercessão é mais amplo do que um círculo de oração. Então, vamos continuar aqui, ó. Como que o ministério de intercessão atua? Onde ele atua? Então, em primeiro lugar, ele atua em cultos, né? Garantindo o bom andamento da palavra, do louvor, através da oração, guerreando espiritualmente, para que não haja bloqueios. Intercedemos pela vida de quem está pregando, pela vida do povo que está ali no culto e dos que estão à frente, né? Dirigindo e conduzindo todo o culto, né? Aquele que
faz a abertura do culto, eu não sei como é na sua igreja, a liturgia, mas alguém deve abrir o culto com uma oração, né? Então, ou seja, o ministério de intercessão, ele se posiciona no momento de um culto para orar e garantir o bom andamento da palavra, do louvor, guerreando espiritualmente para que as vidas recebam a palavra, guardem a palavra, para que essa palavra tenha efeito na vida dela, né? Para que a semente, que é a palavra pregada, permaneça na terra fértil e cresça nessa pessoa, né? Então, o Ministério de Intercessão, ele forma um grupo, nós vamos ver aqui, que atua dentro de cultos, ok? Tudo bem até aqui? Depois eu abro para vocês perguntarem, ou então vai colocando as perguntas aqui no chat e a pastora Thaís, minha esposa aqui, vai anotando essas perguntas e no final eu vou respondendo elas, tá bom? Vamos lá. Onde mais o Ministério de Intercessão atua? Atua em bairros e em cidades, né? A igreja local pode fazer ações intercessórias nos bairros ou numa cidade como um todo, né? De que forma atua dentro de bairros e cidades? Realizando, por exemplo, voltas de intercessão, orando nas ruas, com súplicas, unção ao redor do bairro e da cidade, identificando principais pontos de comprometimento espiritual. O que é esses pontos de comprometimento espiritual? Tem muito centro de macumba no bairro aí onde a sua igreja está, na cidade que você está. Tem muitos pontos de prostituição, tem muitos pontos de drogas aí na cidade onde você está. Na cidade onde você está, tem muita violência, por exemplo, tem muito roubo. Então, tudo isto são pontos de comprometimento espiritual. Olha, se tem muita violência no bairro onde está a sua igreja, ou se tem muita ponto de prostituição, existe um espírito liberado ali que está atuando e levando todas essas pessoas para essas condições. Então, qual que é o papel do Ministério de Intercessão formado na sua igreja? Ele vai batalhar, vai identificar e batalhar contra esses pontos de comprometimento espiritual, né? A Meire está dizendo que na cidade quase não se vê. Sou pregadora do Ministério Infantil. Saio para pregar várias igrejas, sinto falta de ministério dentro da igreja. Feito muitas batalhas na hora da palavra, né? Por que a gente... voltando só um pouquinho aqui, ó, não vamos ter pressa hoje, ok? Não vamos ter pressa. Eu quero sabe que isso tudo que nós vamos ver aqui é fundamental. Quantos já viram, no momento do culto, pessoas dormindo no culto? Teve gente você já viu isso? Quantos já viram, dentro de um culto, está lá o culto uma bênção, e a pessoa está distraída, olhando para o teto, parece que está em outro mundo, no mundo da lua. Né? No mundo da lua. Então, queridos, o que acontece? Alguma coisa está errada. Quando uma pessoa vai para o culto, qual que é o objetivo dela? Receber a palavra, ser edificada, entregar adoração para Deus, né? Entregar um culto ao Senhor, né? E por que quando ela chega lá, ela dorme? Né? Quando chega lá, ela dorme. Quando chega lá, ela está olhando para o teto, está perdendo. Saiu da casa dela, teve um trajeto para chegar até lá. E por que esse tipo de reação no momento, principalmente no momento da palavra? Porque o inimigo ele quer roubar, né, a palavra, não quer que a pessoa escute a palavra que será ministrada. Porque como que nós somos transformados?
A nossa fé vem por onde? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha fé é aumentada à medida que eu vou ouvindo a palavra de Deus. Então, quando eu estou no culto, estou ouvindo a palavra, não só no culto, né? Mas especificamente quando eu estou no culto, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então, o inimigo ele quer roubar a palavra dessas pessoas, né? E a dificuldade, né, a batalha a nível de bairro e cidade também existe, tá? Existe, é só você prestar atenção que na cidade ao qual a sua igreja está implantada, vai ter uma característica muito forte. Ou muita violência, ou muita droga, ou muita prostituição, ou muito suicídio, alguma evidência assim, maior, você vai prestar atenção aí na sua cidade. Comece a prestar atenção, se você nunca observou isso, que o Espírito Santo vai mostrar para você e vai abrir os teus olhos para você conseguir enxergar as oposições dentro do seu bairro ou da cidade que está a sua igreja, ok? Onde mais o ministério de intercessão pode atuar? Ele atua também em eventos, né? Vamos imaginar que a sua igreja, eu não sei qual é a proporção, a dimensão, o tamanho da sua igreja, se ela faz eventos, por exemplo, evangelísticos, numa praça, num bairro, eu não sei. Mas vamos imaginar que existem eventos aí na sua igreja. Então, antes do evento, vamos imaginar que marcou-se o evento num estádio, num ginásio, numa praça, na casa de alguém, né? O que nós temos que fazer? Os intercessores fazem, o ministério de intercessão faz. Ele pode dar voltas intercessoras, né? Olhar ao redor, ali onde vai ser ministrada a palavra, o que tem ao redor, né? Ungir com óleo, né? Tem alguns ministérios que não crê na questão da ungir com óleo, mas nós vamos esmiuçar isso num outro momento, né? A unção com óleo representa hoje, né? A atuação, a separação, a consagração, assim, desde o Antigo Testamento, quando Deus institui o tabernáculo, era ungido, né? Pode olhar lá a respeito do tabernáculo, que você vai ver que o sacerdote ungiu o tabernáculo. No Novo Testamento, representa a presença do Espírito Santo, a consagração, a separação, a afirmação de que isso é do Senhor, né? Ao redor das localidades onde acontecerão os eventos do ministério, preparando espiritualmente o terreno, né? Então, antes de fazer o evento, vai lá no local, ora, intercede, né? Declara a bênção do Senhor ali, a liberação, expulsa todo o mal que estiver naquele ambiente, naquele espaço, declara, faz decretos, né? Nós declaramos e decretamos que este evento neste lugar será de uma proporção gigantesca, muitas vidas serão alcançadas, e você vai interceder e declarar e decretar no mundo espiritual que esse evento será uma grande bênção. Quem faz isso? É o ministério de intercessão dentro da igreja, né? Pela igreja, o ministério de intercessão também vai interceder, cobrindo constantemente oração a vida dos líderes, né? Vai orar pelos pastores que estão ali, pelos líderes dos ministérios, vai constantemente estar orando, né? Senhor, guarda a vida. Por quê? Por que orar pelos pastores, apóstolos, bispos, profetas, seja lá o título que for? Porque os líderes, né, sempre são aqueles que sofrem mais ataque. Porque uma vez que eu derrubo um líder, né, o povo fica vulnerável, né? Então, militarmente falando, se eu capturo um líder, eu ganho uma guerra, né? E assim no mundo espiritual também. Eles querem derrubar aqueles que o Senhor levantou para estar à frente, né? E para que os outros sejam abalados e se desfaça às vezes, né?
Então, é importante a gente estar cobrindo a vida dos líderes, né? Próprio apóstolo Paulo, nesse texto aqui de Efésios 6, 18 a 20, Paulo ele termina esse texto dizendo: orem por mim, intercedam por mim, para que eu continue o anúncio com ousadia da palavra de Deus, né? Então, intercedemos pelos propósitos da igreja, né? Então, qual o propósito que está a sua igreja? Esse ano o propósito será esse. Então, o ministério de intercessão vai estar em constante oração por esse propósito na igreja, né? Desafios e pela salvação de vidas, né? Senhor, que essa igreja que foi implantada aqui nessa cidade, nesse bairro, nós declaramos que muitas almas ao redor dessa igreja estarão aqui neste ambiente, conosco aqui. Declaramos salvação sobre o bairro, sobre essa cidade, todo impedimento do evangelho alcançar as vidas nesse bairro caia por terra em nome de Jesus. Isso não é uma única oração, isso está inserido numa lista ou num controle, num caderno, num aplicativo que eu vou disponibilizar para a sua igreja, para que o grupo interceda constantemente, né? Constantemente. Então, existem alguns motivos de oração que eles têm que ser constantes, ok? E existem motivos de oração, de intercessão, que eles são temporários, né? Quando eles são temporários? Vamos imaginar o seguinte, que eu estou aqui no Ministério de Intercessão e tem uma pauta de oração dizendo que era para interceder para que a dona Maria saia do hospital curada. E aí nós estamos intercedendo, né? Senhor, cura a dona Maria para que ela saia do hospital, estabelece a saúde dela. E a dona Maria, ela é curada e sai do hospital. Então a gente dá baixa nesse pedido. Foi um pedido temporário. Mas existem alguns pedidos que são contínuos. Por exemplo, orar pela vida dos pastores, líderes, é contínuo, não é uma única vez, é continuamente, né? Então, o Ministério de Intercessão, ele tem esses tipos de atuação, né? Dentro dos cultos, nos bairros e cidades, nos eventos, pela igreja. Quantos ouviram ou viram o Descende Brasil? Tem alguém que viu esse evento do Descende Brasil? O Jefferson viu, Caroline, né? A Daiane Gomes viu esse evento, muito bem, né? A Beatriz. O evento Descende Brasil, antes de acontecer nos estádios, que foi em Curitiba, Belém, esse evento era de uma proporção gigantesca. Existia um exército de intercessores que foram até esse estádio, ungiram, oraram, intercederam durante meses antes do evento, né? O líder que levantou esse propósito, que foi o Theo Hayashi, atrás dele, né, e através de outros líderes, se levantou um exército gigantesco de intercessores para orar pelo evento, né? Então, é isto, né? Aí, o Ministério de Intercessão atua nessas frentes, né? Existe para atuar nessas frentes, né? Como funciona o ministério? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre funcionamento do ministério. Não que isso seja uma regra, mas eu aconselho fortemente que exista esse funcionamento, essas coisas que nós vamos ver aqui, dentro do Ministério de Intercessão aí da sua igreja, ou para aqueles que ainda não têm, já aprendem, né? É muito bom se reunir, né, os intercessores, o grupo de intercessão, façam reuniões, por exemplo, ou semanais ou quinzenais, né? O ministério se reúne regularmente, sendo ministrado pelo líder, né, sobre guerra espiritual e posicionamento, né? Então, é muito bom, tá, que o grupo de intercessão se reúna
de forma semanal ou de forma quinzenal, para estarem juntos, sendo ministrado pelo líder, e para que o líder também possa dar os pontos de intercessão, né? Compartilhar os pontos de intercessão, ver ali a pauta, né, de intercessão. É muito, guarda isso aqui, ó, é muito importante que a intercessão tenha uma pauta de intercessão. O que é pauta de intercessão? São motivos de intercessão, né? Uma lista, pontos de intercessão, para que todos os intercessores do grupo, da sua igreja, possam estar intercedendo, não só na igreja, mas no secreto dele, na casa dele, né? Ele pega ali no momento que ele for orar e ter a comunhão com Deus, no momento do devocional, etc., ele pegue aquela lista, ou, como a gente está num mundo de tecnologia, nós usamos para facilitar ou ajudar-nos a ficar melhor. Então, hoje, muita gente tem esse cara aqui na mão, no celular. Então, tem um aplicativo que eu vou disponibilizar para a sua igreja, que você vai pôr as pautas de intercessão e todos os intercessores da sua igreja vão acessar. Só os da sua igreja, ninguém mais. Só quem você disponibilizar o acesso vai ter lá, ok? Então, a pauta de intercessão, ela é muito importante para que vocês possam ter foco, direção de intercessão. Então, presta atenção, não adianta eu ter um grupo de intercessores que só oram na igreja no momento do culto. Intercessão e ministério de intercessão não é só para orar no momento do culto, no acontecimento do culto. Vai muito, muito mais além do que isso, né? Agora, o líder da intercessão, eu não sei quanto tem líder aqui, vou dar um joinha, quem é líder de intercessão? Quero conhecer. A Bárbara é líder de intercessão, a Vera é líder de intercessão, olha que bênção, né? Muito bem. A Deise, que não deu o joinha dela aqui, é líder de intercessão. A Giovana, a Deise deu o joinha agora. Ok? Então, assim, tem bastante. A Ana é líder de intercessão, né? Olha quantos líderes de intercessão estão aqui. Então, presta atenção, você, líder, para que você tenha esta pauta e semanalmente, quinzenalmente, também reúna o grupo para rever essa pauta de intercessão. E você também, que é líder, trazer uma ministração específica para alimentar, para dar suporte espiritual para os seus liderados, para quem está abaixo de você, né? Então, a gente precisa ter essas reuniões aqui, ok? Segundo, compartilhamento, né? Revelações, sonhos, testemunhos devem ser compartilhados entre o grupo de intercessão, ok? Somente entre o grupo de intercessão. Por quê? Porque tem assuntos que tem que ter discrição e são de intimidade de outras pessoas, né? Então, entenda bem o seguinte, nós sejamos maduros, né? Vamos imaginar que na igreja tem um casal que está para se separar e foi colocado na pauta de intercessão que aquele casal vai se separar, né? Então, queridos, fica no grupo, né? Então, às vezes a pessoa, o grupo de intercessão é muito fechado. Não, tem que ser fechado nesse sentido. No sentido de preservar e maturidade pelas pautas de intercessão, porque tem assuntos de intercessão que são delicados. Nunca podemos expor ninguém. O intercessor não expõe. O intercessor, o papel dele é obter aquela informação, seja o nível que for, e guerrear contra aquela situação, e interceder, se colocar entre o Senhor e aquela situação,
ou pessoa ser um intermediador, e não acusador ou expositor e etc. Né? Sejamos maduros. Então, nessas reuniões semanais, quinzenais, há um compartilhamento. Por quê? Porque quando nós estamos intercedendo, o Senhor nos dá discernimento e revelação sobre aquela situação, etc. Mas, irmãos, entenda o seguinte, seja maduro, não venha trazer revelação ou discernimento de situações cujo Senhor não falou ou não revelou. Amém? Então, o intercessor tem que ser maduro. O Senhor, vem um achismo da sua cabeça e você foi colocar lá, né? Não, olha, o Senhor falou o que está acontecendo. Quando o Senhor não falou, né? Então, é preferível ficar com a boca fechada, não falar nada, do que falar coisas que não é verdade, né? Então, por que estou falando isso? Porque, às vezes, na empolgação emocional, o intercessor imaturo, ele para ele ser participativo, né? As pessoas têm essa questão de achar que tem que ter valor, né? Para eu ter valor, eu tenho que trazer uma revelação, eu tenho que trazer um discernimento, porque aí, olha, eles vão ver que eu sou um baita intercessor. Irmãos, a gente não precisa aparecer para ninguém. Amém? O Senhor sabe do seu valor, o Senhor sabe tudo a respeito de você, e importa que nós sejamos reconhecidos no mundo espiritual. Amém? Não no mundo físico. Nós não buscamos glória para nós mesmos. Nós buscamos glória para o Senhor. E nós temos que ser reconhecidos pelo Senhor e no mundo espiritual. Né? Eu quero ser invisível no mundo, vamos dizer assim, aos olhos dos homens. Né? Elogios humanos, né? Eleva o ego da gente. E sem perceber, aquilo que é um dom para servir, passa a ser uma coisa para elevar o ego do homem. Né? Você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ministros, pastores, etc., líderes que inflamam o ego e se acham super-homens ou super-mulheres de Deus. Né? Então, não temos que ter isso. Amém? Às vezes eu fujo um pouquinho, mas é porque o Espírito Santo está mandando falar. Né? Voltemos para cá, vamos voltar para cá. Número 3, orientação estratégica. Para que se reunir? Para obter orientação estratégica, né? Então, direcionamento sobre situações de intercessão, né? Eventos e estratégias que vão ocorrer, relógio de oração, nós vamos ver o que é relógio de oração, voltas, estratégias, mapeamento, tudo isso nós vamos ver numa outra aula. Mas orientação, né? E aí, líder, né? Qual é a estratégia para este mês, para esta semana? Está ocorrendo alguma coisa? Então, o líder, né, nessas reuniões, vai para compartilhamento, para orientação em estratégias, né, que são necessárias. Está acontecendo tal situação. O pastor falou para o líder, coloca em intercessão tal assunto. Ora, né? Essas reuniões servem para compartilhar as estratégias, as orientações, né? Distribuição de pedidos, né? Há muitos pedidos, dependendo do tamanho da sua igreja, né? Vai ter 200, 300 pedidos de intercessão. E aí tem que distribuir esses pedidos, né? Imagina, por exemplo, nesse curso de intercessão, eu intercedo por 140 pessoas, fora a intercessão por países, etc. É muita coisa, né? Então, a gente tem que distribuir, às vezes, pedidos de intercessão. Maria, Joana e Betânia e Paulo, Roberto, vocês vão orar por tal, interceder essa semana por tal situação. Pedro, João, Betânia, Zezinho vai interceder por essa outra situação aqui. Distribuição, né? Dependendo do tamanho aí do seu ministério, da sua igreja local, tem que distribuir. Não dá para ter uma pauta única para todo mundo. Então, tem que distribuir em pautas, né? Várias pautas para vários grupos
e cada grupo ali vai interceder por um motivo específico. Todos estão entendendo? Muito bem. Cláudia, tem alguma coisa no chat que é relevante? Pastora, haverá estudos sobre anjos na intercessão? Estudos sobre anjos na intercessão. Nós podemos trazer, Cláudia, né? Não faz parte do curso, mas nós podemos trazer. Anjos, né? São seres, criaturas feitas por Deus, criadas por Deus, que têm alguns papéis específicos, né? Eles têm nomes, serafins, querubins, né? Gabriel, por exemplo, é citado, até nomes, né? Gabriel, Miguel, né? Arcanjos, todos esses nomes de anjos, arcanjos, serafins, querubins, têm função específica, mas é para um outro assunto, tá bom? Para esse curso de intercessão, o que nós precisamos saber sobre anjos é que eles estão conosco, né? Faz parte do exército da batalha espiritual e o Senhor dá ordens a eles para estarem conosco nas batalhas, tá? Você vai ver isso lá com Eliseu, por exemplo, né? O anjo abrindo a cadeia, quando Paulo e Silas, ou era Pedro estava aprisionado, né? Que a igreja estava orando, ele estava preso, da noite o anjo vai lá e abre a cadeia. Então, anjos nos acompanham, né? Deus envia eles para missões específicas para colaborar conosco nessas guerras nas regiões celestiais, ok? Mas é outro assunto, tá bom? Vamos continuar aqui. Recursos do ministério, né? Não vou dizer que é recurso, mas vamos lá, né? Bom, recursos primeiro, recursos humanos, né? Pessoas que queiram participar voluntariamente, né? Precisa ter, né? Então, não adianta a pessoa falar assim, o pastor falou que eu tenho que ser um intercessor, e a pessoa não tem chamado, não quer, não vai funcionar, amém, irmãos? Tudo que nós vamos nos propomos a fazer para o Senhor, seja em qual esfera for, em qual serviço for, seja intercessão, seja adoração, seja lá qual for o serviço, porque o ministério é servir, é serviço, seja lá qual for, tem que ser de forma voluntária e porque senão não vai fluir, não vai funcionar. Nada pode ser forçado, ok? Que sintam, né, o chamado de Deus, né? Olha, o Espírito Santo me trouxe essa impressão mesmo, né? É isso mesmo, o Senhor me chama para eu ser um intercessor e eu vou me posicionar, né? Que amem orar e acreditam no poder da oração, que sejam amorosas, voluntárias e fiéis a Deus e aos seus líderes, né? A liderança. Então, tem que ter esse recurso humano, né? Óleo da unção, né? Ungir significa consagrar, separar, dedicar alguém ou algo para Deus, geralmente por meio da aplicação de óleo como símbolo espiritual. A unção quebra o jugo, né? Diz lá em Isaías 10:27. Traz libertação, simboliza o Espírito Santo, representando a graça divina, o reconhecimento que as dádivas espirituais vêm de Deus, tá? Então, o óleo aqui a gente usa para ungir, para fazer. Se você não crer, né, no seu ministério, não há problema. Nós não estamos aqui para discutir teologia ou essas coisas, ok? Mas nós cremos no poder que o óleo da unção tem, né? Não o óleo em si, mas o símbolo, o gesto, né? Não o óleo em si, porque o poder vem de Deus, né? Não está no óleo, porque muita gente confunde, acha que, não, para dar certo, tenho que ungir, passar o óleo. Querido, o poder não está no óleo, é uma simbologia. A mesma coisa do pão e do vinho, né? Do pão e do vinho, é um símbolo, é simbólico aquilo, ok? Poder não está naquele copinho de vinho que nós bebemos ou no pão que nós comemos. Aquilo simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, amém? Não que o elemento tenha poder, o elemento em si só não tem poder, ok? Uns cenáculos, dependendo do tamanho da sua igreja, um cenáculo, né? Então, um local reservado, disponível para os intercessores,
destinado exclusivamente à oração. Ali são colocados os pedidos da igreja, né? Durante os cultos, 2 ou 3 intercessores oram conforme a liturgia fixada. É importante, se há um espaço físico ali dentro da igreja, onde pode ser dedicado para a intercessão, para a oração intercessória, é muito bacana. Né? Por quê? Pode se reunir ali, no momento do culto, podem ficar ali na salinha 2 ou 3 intercessores em guerra espiritual. Né? É muito bacana ter um cenáculo, né? Um local separado para a intercessão, uma sala, né? Separada para a intercessão. Se há a condição. Se não há isso aqui, ó, não tem, isso não é empecilho, não é problema nenhum. Amém? A gente não pode ficar amarrado a condições físicas somente, né? Vamos lá. Então, nós vamos passar agora a falar sobre algumas coisas específicas, né? De atividades do Ministério de Intercessão. Até aqui, tudo bem, tranquilo. Se alguém tiver alguma coisa, tranquilo. Vera, todo mundo, Marcelo, ok. Pode ir colocando também no chat, tá bom? Se tiver alguma coisa. Vamos aqui agora para um outro slide. Deixa eu preparar ele aqui. Para a gente poder dar continuidade. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Todos estão vendo aí, né? Tranquilos? Vamos lá. Procedimentos do Ministério de Intercessão. Os procedimentos estabelecidos pelo Ministério de Intercessão da Igreja não são apenas diretrizes administrativas, mas princípios espirituais fundamentais que nos capacitam a exercer com excelência o nosso chamado. Né? Então, deixa eu só pular isso aqui para a gente... Isso aqui, tudo bem. Vamos chegar no que é mais importante aqui. Ó. Vamos lá. Como que funciona na prática aí? Algumas atividades. O Ministério da Intercessão está formado dentro da igreja e da sua igreja, mas vamos ver se você tem essas práticas aí dentro do ministério aí da sua igreja, ou para que você também tenha conhecimento se você não tiver, né? É um ministério formado aí na sua igreja. Então, vamos lá, ó. É importante, né, que o grupo, os intercessores, aqueles que vão interceder, ou a gente fala muito de escala, né? Na sua igreja aí fala de escala de ministério, né? Algumas igrejas falam escala de ministério, outras, sei lá, falam de eu estou incumbido, né? Seja lá o termo utilizado. É importante que aqueles que vão atuar no dia da intercessão cheguem pelo menos 30 a 60 minutos antes, né? Para quê? Para se preparar, né, irmão? Não dá para chegar, por exemplo, faltando 1 minuto para o culto, né? Aí chega de qualquer jeito, chega correndo, todo estressado, né? Eu vou me colocar na brecha. Onde que é para ficar? Não pode ser assim. A gente tem que ter uma ordem, né? Tem que ter um posicionamento antes de nós adentrarmos nas esferas espirituais. Não pode ser de qualquer forma. Então, chegada antecipada na igreja para preparação espiritual adequada, né? Então, chega um pouco antes, 30 minutos, 60 minutos antes, né? Se reúne com o seu líder. Se o seu líder não tiver, porque, assim, às vezes as pessoas se movem só quando o líder está. Mas se o líder não está, e você está escalado para interceder, reúnam-se vocês mesmos, não fique esperando, o líder não veio hoje, ou sei lá, pode ter acontecido uma coisa que o líder não está. Meu líder não está, mas eu estou, o Paulo está, a Vera está, o Manuel está. Então, irmãos, nós vamos interceder hoje, vamos reunir nós aqui mesmo, né? E vai se reunir para quê? Para orar, né, coletivamente, fazer uma oração coletiva, né? Senhor, nós estamos aqui hoje para interceder pelo culto, o bom andamento do culto. Nós te pedimos a sua graça, o discernimento do teu Espírito venha sobre nós nesse momento e fazer uma oração coletiva, de preparação para se posicionar. Alinhamento, né? Alinhar algumas coisas. Às vezes
o líder quer passar alguma instrução específica a respeito daquele curso, do culto, ou a respeito de alguma situação, né? E também confissão de pecados, amém? Queridos, essa parte aqui, ó, é muito importante, né? Se você não está bem, se passou por algum momento ali que, você precisa confessar um pecado, né? Procure o seu líder antes e fala, olha, eu não estou bem hoje. Hoje foi um dia, eu pequei. Confesse seu pecado. Precisa ter maturidade da liderança, né? Para a liderança poder o quê? A palavra diz assim, ó, confessem os seus pecados uns para os outros. Vamos já ler essa palavra? Confesse os seus pecados uns para os outros. É claro que eu não vou confessar o meu pecado para o irmãozinho que está sem qualquer pessoa. Não dá. Estou falando de confessar o pecado que você cometeu, não para que o inimigo, não para que você se sinta acusado, não. Quem te acusa é o diabo. O seu líder, o seu pastor, nós temos que confessar para eles os nossos pecados. Porque quando nós confessamos, cai por terra toda a acusação do diabo. E ele não vai te acusar, você não vai ter brecha, né, na sua vida, buracos na sua vida que ele possa apontar o dedo, que ele possa, né, te acusar e você se sentir mal, né? Não, se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar. Confesse ao Senhor, mas também confesse para o seu líder, né? E se você não está bem, não vá para a intercessão, não vá para o posicionamento de intercessão no culto. Fala para o seu líder, ó, eu não estou bem, hoje foi um dia, assim, que eu não tenho condições de sair intercedendo, né? O líder tem que ter maturidade e falar, meu irmão, em nome de Jesus, glória a Deus, né? E a gente levanta outra pessoa, ou eu mesmo intercedo, mas eu quero orar pela sua vida, vamos quebrar, quer conversar, o que aconteceu, né? Vai pastorear. Líderes são levantados para pastorear. Amém? Aqueles que estão debaixo da sua liderança são suas ovelhas, não só ovelhas do pastor, não só ovelhas de Cristo, estão também debaixo do seu cuidado, líder. Amém? Então, o líder, ele tem que ter maturidade também para pastorear. Imagina o seguinte, irmãos, que a sua igreja, ela tenha 2.000 membros. O pastor consegue pastorear e escutar 2.000 pessoas? Quem acha que sim? Não tem condições. Imagina o pastor ter que escutar um por um, não tem condições. Então, se lembra lá de Moisés? O Jetro, sogro de Moisés, falou o que para ele? Moisés, separe grupos de 50, de 100, né, e coloca um líder ali. Para quê? Para mandar? Não, para pastorear, para cuidar. Então, líder é pastor dessa equipe, desse grupo. Você que é líder, você é um pastor, uma pastora, né, dessa equipe que está com você. Então, você tem que aprender a pastorear. Peça para o Senhor, ou peça para o líder que está acima de você. Me ensine a pastorear, né? Então, por isso que eu volto a afirmar, para ser líder, tem que ser maduro, tem que ser preparado, tem que ser equipado, né? Tem que ter isso. Não adianta eu levantar uma pessoa que ela não passou por um preparo, não tem maturidade, não tem conhecimento bíblico, não tem condições. Porque ela vai ferir o grupo, vai ferir pessoas, vai dar ruim. Escuta, eu tenho, por experiência prática de atuação de igreja, 27 anos que eu vejo líderes mal formados e preparados que ferem e não têm nem consciência que estão ferindo, que estão machucando, estão afastando as pessoas, enfim, ok? Preparação completa, né? Início das atividades ministeriais após completa consagração espiritual. Chegou cedo, se preparou, orou junto, confessou, tá? Preparação completa, preparação espiritual adequada é essencial antes de iniciar qualquer atividade
do ministério. Esse tempo de consagração não deve ser negligenciado, pois estabelece a base sobre a qual toda intercessão será edificada durante o culto, ok? Então tem que ter essa preparação aí antes do culto. Posicionamento e instruções estratégicas, né? Antes de iniciar o culto, cada intercessor precisa receber orientações claras da liderança sobre 3 aspectos fundamentais. Qual posição física ocupar no templo? O líder tem que falar, João, você intercederá na frente pelo povo. Maria, você vai sentar lá na primeira fileira e vai interceder pelo pastor e vai anotar, né, as palavras proféticas que serão lançadas no culto, se houver, né? Vai anotar lá, para depois a intercessão, né, no off, fora do culto, interceder. Ó, o pastor lançou uma palavra profética de que esse ano será o ano do despertamento. Opa! O pastor lançou aqui, na ministração dele teve essa profecia, né? Teve esse ato, teve uma profecia, teve uma palavra profética. Então, é importante, né, que o líder posicione as pessoas no templo, né? Quais serão seus alvos específicos de oração, né? Quais serão os alvos específicos de intercessão, de oração, né? Quais as orientações especiais foram estabelecidas para aquele culto? Teve alguma? Vai ter alguma orientação específica, especial, né? Fora do cotidiano, né? Então, precisa ter, né? O líder precisa orientar tudo isso. Somente após receber estas instruções, o intercessor deve ocupar seu lugar destinado assim que o culto iniciar, né? E lembrando, já foi no banheiro, já tomou água. Por quê? Uma vez posicionado nos pontos estratégicos da igreja, da nave, né? Do local onde está sendo feito o culto, mantenha sua posição ali, ok? Então, posição física dentro do templo. Definir claramente onde ficará posicionado. Vou me posicionar na frente, no fundo, nas laterais, junto à parede, sentado na cadeira, numa cadeira específica, vou ficar no cenáculo ou outro local designado, né? Então, o líder, ou a pessoa que está à frente naquele dia, não precisa ser só o líder, tá? Volto a dizer, um líder maduro, se ele não vai estar, ele fala o quê? Gente, eu não vou estar no culto, mas, né, a Maria vai conduzir para mim, né? Um bom líder forma outro líder, né? Guarda isso aqui, ó. Um bom líder forma outro líder, prepara outra pessoa ou outras pessoas, vamos falar até no plural, para que ocupe a posição dela, né? Então, qual que é o meu papel como pastor, como líder, né? Qual é o meu papel? É formar mais líderes. Tem gente que tem medo, né? Eu não vou formar ninguém, porque senão eu vou roubar minha posição. Irmão do céu, como assim? Como você está com medo de que alguém ocupe o teu lugar? Você não entendeu nada do Evangelho de Cristo. Se você está preocupado que alguém vai ocupar o seu lugar, um cargo de liderança seu, você não entendeu nada do Evangelho de Cristo. Não entendeu nada que Jesus fez. Né? Você entender, então, peça para o seu pastor te tirar da liderança, que você precisa aprender mais. Né? Tem que ter humildade, falar, eu não tenho condições de liderar, eu preciso aprender mais, porque se você não formar outras pessoas, a igreja, o corpo de Cristo não cresce. Vai ficar mirrado. Né? Quanto mais gente a gente capacitar e formar, mais o exército de Cristo está sendo formado e mais Deus vai enviando ovelhas para aquele aprisco. Sabe como a igreja cresce? A igreja só cresce quando a gente começa a formar muito líder, formar muito pastor, muita gente, muito intercessor, formar muitos líderes. Aí Deus fala, eita, ô glória, mais trabalhadores prontos para a seara. O que ele fala em relação à seara?
tem muita gente para colher, ele fala isso? Não, ele fala que falta trabalhadores. Falta gente equipada e preparada. Então, não tenha medo, ok? Alvos específicos de oração, né? Identificar os focos prioritários de intercessão que foram atribuídos a você para aquele culto em particular. Orientações da liderança, receber, compreender todas as instruções especiais vindas da liderança para aquele culto específico, né? Vamos lá. Locais de ocupação durante o culto. Quem for ficar na frente, por exemplo, vai ficar alguém na frente, né? No chat tem alguma coisa? Vai vendo aí para mim. Então, peraí. Vamos lá, fala aí no chat. Durante a intercessão, formigamento, eu senti como se as mãos estivessem com eletricidade. Não consigo explicar. Simboliza alguma coisa? Formigamento, né, nas mãos, etc. Bom, algo específico não dá para dizer, né? Foi o Júnior que fez essa pergunta. Mas, quando você sentir isso, ou uma aula aqui para todo mundo, sentiu alguma coisa no seu corpo, fisicamente, quando você estiver intercedendo, né? Peça para o Senhor discernir. Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer me dizer? Né? Então, respondendo aqui o Júnior, né? Não sei, né? Não dá para eu dar um parecer para você, porque o formigamento, né, nas mãos, como tivesse eletricidade, se simboliza alguma coisa, eu não sei, né? Às vezes, a pastora está dizendo aqui, que às vezes é de causa natural devido à posição que você está, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, sentiu alguma coisa? Busque do Espírito Santo, amém? É muito importante que o Ministério de Intercessão tenha comunhão. Acredito que não só na igreja, mas também fora, pastor. Muito bem, quem fez isso aí foi a Yara, né? Sim, grupo de intercessão tem que estar alinhado, em comunhão. Quanto mais comunhão, não só na intercessão, ok, irmãos? Vamos aqui dar uma palhinha, já que foi colocado isso aqui, ó. Quanto mais comunhão nós tivermos com os nossos irmãos na igreja local, mais aliançados e fortes nós estaremos. A igreja de Atos, a igreja que se iniciou no livro de Atos, como que diz lá em Atos, capítulo 2 ou 3? Vem aí para mim, Thaís. Fala o quê? Que a igreja crescia em comunhão, na oração, no ensino, na comunhão, na oração. Então, comunhão não é só um grupo de intercessão. Comunhão tem que ter em todos os ministérios. Você tem que ter comunhão com seus irmãos que estão ali, né? Porque senão fica uma igreja fria. O que é uma igreja fria, pastor? É uma igreja que eu vou lá, ninguém fala comigo, ninguém pergunta meu nome. Pastor, mas a igreja tem 5.000 membros. Ah, irmão, tem 5.000 membros. Se tem 5.000 membros, tem que ter pelo menos uns 1.000, 2.000 obreiros ali. Né? Não sei se é obreiro aí que fala na sua igreja. Outros falam voluntário. As igrejas church, né? Traz um vocabulário mais novo. Chama voluntários, né? Quanto mais voluntários tem... Então, você que é voluntário da obra do Senhor, obreiro, seja o nome que você der na sua igreja, né, que o seu pastor te ensinou aí, qualquer nome desses, seja lá qual for, você identifica, você sabe quem é novo ali. Você está ali, todos os cultos, você sabe. Eu chegar naquela pessoa, meu amado, tudo bem? Que legal, qual é o seu nome? Meu nome é Fábio, qual que é o seu? O seu é tal. Pô, que legal, primeira vez aqui, como você está? Como você está legal, tudo bem? E criando, né, relacionamentos intencionais, eu chamo isso de relacionamento intencional. Pastor, qual que é o objetivo desse relacionamento intencional? Né? Criar laço afetivo com aquela pessoa, laço de irmandade. Irmão conhece outro irmão, né? Você lembra que eu falei que Cristo nos vê como irmãos, né? Então, não é uma palavrinha para a gente simplesmente colocar como clichê, né, de fachada. Ah, meu irmão, Deus abençoe, meu irmão. Mas nem sabe nada sobre aquele irmão, não sabe se está precisando de ajuda, o que está passando. Isso não é ser irmão. Irmão, para mim, é quando eu adentro na vida dele, né? Vida na vida, discipulado, né? Discipulado, vida na vida, né? Muito bem. Atos 2:42. Leia aí Atos 2:42, você vai entender, né? Eu desejo que todo o meu grupo seja líderes de oração e intercessão. E em nome de Jesus, levanta todas essas pessoas do seu grupo a serem líderes. Por quê? Quando a igreja começa a formar muitos líderes, aí vamos supor que vai abrir uma igreja em outra cidade. Tem gente preparada,
né? Como que a igreja cresce? Lá em Atos. Paulo ia, instruía, passava um tempo, discipulava. O que é discipular? Vida na vida, primeiro, conhecer, formar, caráter, conhecer a vida da pessoa, né? Estar com ela, comer, né? Andar junto, tal. E aí aquela pessoa vai sendo treinada. Paulo formou Timóteo e deixou Timóteo como pastor da igreja, né? Olha que coisa linda. E aí Paulo falou assim, meu irmão Timóteo, você já está pronto. Ó, fica aí e lidera essa igreja que eu estou indo para outro lugar. Olha que coisa linda. O serviço apostólico de um apóstolo, né? Enfim, não vou entrar em detalhe. Posicionamento nas laterais é necessário passar o culto inteiro de pé? Os posicionamentos na lateral é necessário passar o culto inteiro em pé? De preferência, né? Por que em pé? Porque em pé eu estou vendo as pessoas. Qual o objetivo de estar em pé na lateral da igreja? É para eu olhar as pessoas. Você lembra aquele irmãozinho que eu falei que está roncando na igreja? No começo? Então, se você não olhar para as pessoas, interceder olhando, né? Sem muita chamar atenção para você, ok? Quietinho ali na lateral, você vai intercedendo, não precisa falar alto nada, né? Orar no espírito. Aí, vamos supor que eu estou orando aqui no espírito, tá? Por alguém que eu olhei, está sentado ali, está dormindo. Eu começo, Senhor, em nome de Jesus. Aí eu declaro que todo roubo do inimigo sobre esta palavra na vida dessa pessoa está repreendido. Senhor, em nome de Jesus, que ele venha agora, em nome de Jesus, abrir esses olhos, despertar, e você começa a ganhar. Pai, o inimigo está roubando essa palavra dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, e o Espírito Santo vai te dando palavras. Eu estou orando aqui sem estar, né? De forma humana aqui, vamos dizer. Tá? Eu estou orando de forma humana aqui, ok? Dando um exemplo, e é claro que eu não estou, nesse momento, né? Não é um caso real, porque quando é caso real, o Espírito Santo vai colocando palavras na sua boca, é ele que ora com a gente, né? Ou então o Espírito Santo te dá estratégia, está perto de você, né? Aí você faz um sinal assim, ó, para o irmão chega perto de você e fala, traz um copinho de água e dá um copo de água para esse irmão que está dormindo. Olha a estratégia, para que ele acorde, né? Aconteceu isso essa semana passada na igreja, né? Então, assim, o Espírito Santo dá estratégia, aconteceu comigo. Quem é da igreja que eu estou, né? Sabe disso, que eu fiz isso. Tinha um irmão dormindo, o bebedouro estava perto de mim, enchi um copo de água, cutuquei ele e dei um copinho de água para beber. Ele acordou, pegou o copo de água, bebeu e não dormiu mais. Foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu ali na hora, ok? Ficamos em pé, mas na parte de trás. A minha igreja ficamos em pé, mas na parte de trás. Pode ficar na parte de trás, mas você está enxergando as pessoas? Esse é o problema de só ficar na parte de trás. É o seguinte, eu estou na parte de trás, então eu só estou vendo as cabecinhas. Não estou vendo a fisionomia, o rosto, só estou vendo cabecinha, né? E aí, e se a pessoa está com uma cara endemoniada, olhando para o pastor assim, ó, com raiva? Sabia que tem isso, irmãos? Tem isso, tá? E o que está dormindo ali? Você está enxergando? Porque você só está enxergando isso aqui dele, ó. Só a parte de trás. Quando a intercessão fica atrás, só está enxergando a nuca dele, as cabecinhas, né? Não sei. Aí vai de você ter essa compreensão. A minha compreensão e experiência é que se eu tenho intercessores na lateral, ou um só, lá na ponta, né, quietinho, lá na ponta, que enxerga a fisionomia das pessoas, ela consegue interceder de uma forma mais eficiente e eficaz. Porque ela vai interceder por essas situações que eu estou te falando. Os que estão atrás não enxergam, tá? Não enxerga. A pessoa está rosnando no momento do culto e a pessoa não está enxergando só a cabeça. A pessoa está dormindo, a pessoa está olhando para o teto, olhando para o celular, né? No culto que teve aí, um monte de gente com o celular na mão. A palavra acontecendo lá e nego aqui, ó. Misericórdia, né? Então, assim, intercessor na frente é muito importante, ok? Vamos avançar. Na frente do altar, intercessores ocupam as primeiras cadeiras na frente do altar para interceder, por exemplo, pelo ministro, para anotar, né, as palavras proféticas, etc.
intercedendo especificamente pelo pregador e pela ministração da palavra, né? Ou um lá na frente, dessa forma que eu falei, para enxergar o povo, o rosto, né? E interceder por todas as pessoas que estão ali, um ou dois, depende do tamanho da sua igreja, né? Tem igrejas que têm 100 intercessores, tá? Eu fui em uma que tinha mais de 100 intercessores. Tinha mais de 5 mil membros, mais de 10 mil membros. Paredes laterais e fundo da igreja, né? Demais intercessores distribuídos pelas paredes ou fundo da igreja, né? Ou no fundo da igreja, né? Em pé, orando pelo culto, pelos membros e pelo fluido do Espírito Santo, né? Então, na parede lateral é legal porque se o salão for muito grande, porque tem igreja, eu fui numa igreja que tinha 10 mil membros, tinha até arquibancada, né? Que eu não sei, não vou falar, sei lá, não sei o nome, mas arquibancada, né? Era muito grande, 10 mil membros, né? Então, tinha intercessores posicionados em tudo quanto é lugar, né? Então, depende do tamanho aí da sua igreja, tá bom? É caso a caso, tamanho a tamanho, situação a situação, né? Conduta durante a intercessão. Não é necessário levantar braços, mãos ou fazer gestos chamativos. Não precisa, tá? Tem irmãos que estão acostumados a levantar as mãos assim, certo? É necessário? Não é, tá? Pode levantar, pastor? Pode. Desde que você não fique assim, né? Porque você está chamando atenção. Tem que ser discretamente, né? Por quê? Se você, principalmente os que estão nas laterais ou lá na frente, você fica levantando a mão, a pessoa faz o quê? Ela desvia o olhar para você. Porque você fez um movimento, a tendência é a pessoa ver o que está acontecendo, tá? Então, dependendo da posição que você está, não levante as mãos. Você vai chamar atenção para você. Vai criar uma distração. Porque a nossa mente é assim mesmo, tá? Você vê algum movimento fora daquilo que você está concentrado, se tiver um movimento aqui, ó, a tendência do nosso cérebro é fazer o quê? Olhe para o lado. Porque você quer ver o que está acontecendo. Quem está levantando a mão para quê? Quem está levantando a mão aí? Para quê? A gente automaticamente perde. Então, se você está na lateral, se você está na frente, procure não ficar muitas vezes levantando a mão. Não sei que esteja um momento assim de... Bota um tal no serviço. Fabiana, fecha. Isso, obrigado. Então, assim, precisa ter esse discernimento, esse cuidado, ok? Permanecer atento ao movimento físico e espiritual durante o culto, né? Então, lembrando que a gente tem que ter, né, essa percepção espiritual do que está acontecendo, né? E também fisicamente. Fisicamente foram os casos que eu dei. E espiritualmente, pastor? Espiritualmente é aquele discernimento. Está dormindo por quê? Né? Tentar enxergar, Senhor, me dá o discernimento. O que está acontecendo? Né? Existe o pessoal fala peso espiritual, tá um peso, sabe? Uma opressão, sabe aquele culto que está todo mundo, parece um ambiente que está opressivo, ninguém dá glória a Deus, eu não sei, uma atmosfera opressiva, não sei se você já enfrentou isso, mas existe isso, tá? O ambiente ficou, né, pesado, a palavra parece que não está fluindo, e é um negócio esquisito. Opa! Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Então, o intercessor não está ali para simplesmente estar ali. Ele tem que estar atento no movimento físico e, ao mesmo tempo, espiritual, ok? Participar dos momentos de louvor junto com a igreja, né? Então, o louvor, né? Amém. Pode bater palma no momento do louvor, cantar, expressar a sua adoração ao Senhor, levantar os braços, porque está todo mundo fazendo isso. É um momento da gente louvar, engrandecer o nome do Senhor, então não há problema, ok? Acabou o momento da adoração do louvor, aí posição neutra ali, ok? Mesmo no louvor, de olhos abertos e atentos, ok? Porque tem assim, tá louvando e fecha, oh, aleluia, glória a Deus, aí tá acontecendo coisa que você não tá vendo, você fechou o olho. Então, dá para adorar o Senhor e louvar de olhos abertos? Dá, amém? Naquele momento, você não tá, você pode adorar, né? Eu não vou cantar porque eu sou péssimo, né? Se eu cantar aqui, vocês vão sair tudo da sala. Mas o momento do louvor pode participar. Orar por quebrantamento. Pode abrir o microfone para as pastor Thaís falar.
Pode falar aí. Eu estou falando aqui para ele que é importante interceder também no momento do louvor, porque às vezes as pessoas estão muito fechadas, não se quebranta, não fica ali rígida, fechada. Então, para que o Espírito Santo toque na vida dessas pessoas, para que elas também se abram e adorem, entreguem o louvor delas também, né? Que elas não sejam roubadas no momento da adoração. Todos ouviram? Ouviram. Isso, o Jefferson deu ok aí. Quando tiver alguma coisa, manda ver, tá? A minha esposa, ela é tímida, tá? Alguns falam assim, pastor, por que a sua esposa não aparece aí, não dá aula? Ela não é que ela é tímida, ela não gosta do online, assim, não se adaptou ainda a essa questão da câmera, e ela tá aprendendo, ela vai chegar lá, né? Então, às vezes, ela tem aulas que ela poderia dar aqui, mas ela prefere ficar quietinha na dela, né? Mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando para ela poder, né, dar carinha igual eu dou, né, e participar aqui com a gente mais efetivamente. Amém? Ela é uma bênção, eu caminho com ela há 27 anos dentro do ministério. Vamos lá. Nossa postura não pode dar as mãos para a oração da família, missões com a congregação. Tá? Vamos imaginar o seguinte, que na sua igreja tem aquele momento de oração em concordância, ou oração pela família. Né? E o pastor falou assim, vamos dar as mãos e vamos orar todos juntos? O intercessor pode dar a mão? Pode, dê a mão para o seu irmão que está ali perto de você e participa dessa oração pela família, por missões. Eu não sei qual é a liturgia do seu culto, da sua igreja, ok? Participar das orações em concordância, que eu acabei de falar. Seguir instruções diferentes, caso o ministrante oriente de uma outra forma, né? Vamos supor que quem está ministrando a palavra fala, ó, gostaria agora que os intercessores dessem uma volta ao redor de todas as pessoas que estão sentadas. Né? Não é que isso vai acontecer, né? Mas são instruções específicas vindas de quem está à frente da administração, que se ele falar com os intercessores, ok, tá? Pode ser feito. Tem alguma coisa a ver com o pecado oculto, quando o culto está pesado? Pastor, tem alguma... Lê alta. Aonde está aqui? A última, né, Cláudia? Pastor, tem alguma coisa a ver com o pecado oculto, quando o culto está pesado? Não. Bem, não. Imagina que a minha igreja tem 500 membros, né? E dentro desses 500 membros pode ter lá 250 que estão em pecado. Não tem nada a ver, tá bom? Esse peso que a gente está falando, pessoal, é um peso que o próprio, às vezes, o próprio inimigo coloca para que o culto não flua. Por isso que é importante, vou colocar um adendo aqui, ó. Por isso que é importante, se lembra a preparação e a consagração que a gente falou? Qual que é a oração que eu tenho que fazer antes de começar o culto? O grupo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse ambiente agora é tomado pelos teus anjos, toda aparência do mal, qualquer sinal de ordem espiritual contrária, saia desse ambiente em nome de Jesus. Nós declaramos agora que aqui, nesse ambiente, a atmosfera está tomada pela tua glória e pelos teus anjos, Pai. Esse lugar agora está sendo limpo, e nenhum mal, nenhuma influência maligna esteja sobre esse ambiente. Antes do culto, lembra que eu falei para reunir com os intercessores e orar juntos? Então, se eu preparo o ambiente antes do culto, a intercessão vai ser melhor, mais leve, o culto vai fluir. Então, tudo isso antes de começar o culto. E no momento do culto, se houver essas impressões, né? Se essas pessoas, se não está fluindo, entrar em guerra ali e combater, ok? Então, há casos e casos, e você vai aprendendo à medida que você vai colocando em prática aí dentro da sua igreja, ok? Para ajudar na oração, quando as pessoas vão na frente. Isso, acontece do pastor chamar quando as pessoas vão na frente, não tem problema, pode ir, mas sempre fica pessoas em retaguarda, não vai todos os intercessores, né? Fica ali um ou dois para dar cobertura, ok? Nossa postura aqui, ó, deve refletir sobriedade espiritual e descrição ministerial.
mantendo sempre o foco na intercessão eficaz, sem chamar a atenção desnecessária para nós mesmos. Somos instrumentos nas mãos de Deus para abrir os céus sobre a igreja, né? Nós abrimos os céus sobre a igreja, né? Então, não podemos ficar, né, chamando atenção para nós no momento do culto, ok? Vamos em frente. Durante o culto, né, impedimento e proteção. A gente até já falou um pouco sobre isso, né? Como intercessores, somos sentinelas espirituais, posicionados para identificar e neutralizar toda tentativa do inimigo interromper o mover de Deus. Nossa vigilância constante e oração eficaz criam um ambiente propício para o Espírito Santo operar livremente. Olha que coisa aí fantástica, né? É isso aqui, tá? Ó. Esse é o foco nosso, né? Alvos da intercessão. Contra impedimentos físicos, né? Chuvas, enchentes, trânsito, acidentes, enfermidades e cansaço, né? Pai, em nome de Jesus, traga todos os irmãos, todas as pessoas para esse momento de culto. Pai, que esta chuva agora não seja impedimento, não haja enchentes, que o trânsito, Senhor, não seja impedimento para as pessoas estarem nesse culto, né? Antes do culto, né? Para que Satanás não exponha ninguém. Vai agora não, mexendo no céu, que eu vou ficar sozinha. Gente, que calor. Pronto, desativei aqui. Vamos lá. Contra impedimentos físicos, né? Para que Satanás não exponha ninguém, proibindo manifestações demoníacas que ridicularizem e envergonhem as pessoas, ok? Gente, isso é importante, porque quando manifesta demônio no momento do culto, qual que é o papel do inimigo? É expor as pessoas ao ridículo, não é isso? Ele quer expor, quer criar vergonha na pessoa, né? Então, o nosso papel como intercessor não é para pedir, não é para expulsar demônio. Senhor, expulsa agora o demônio que está atuando nessa vida tal. Por quê? Porque pode pipocar. Você está expulsando, você está ali falando, pode acontecer. Né? E manifesta na cadeira ali do culto e a pessoa pode depois nem voltar, ficar com vergonha. Existem essas situações, tá? Eu mesmo já enfrentei várias delas, tá? Então, a gente tem que usar a nossa autoridade espiritual para anular artimanhas do diabo durante e após o culto, tá? Durante o culto é para que... Porque, às vezes, ele se manifesta ali para tirar a atenção de todo mundo, aí acaba o culto, né? Manifesta demônio ali, a atenção toda vai para quem? O demônio que está manifesta ali no culto. Aí toda a palavra, tudo que estava sendo ministrado, esse pessoal até esquece. Aí o foco agora é aquele demônio que está ali, aí vai ter que expulsar, enfim, vai virar um reboliço o culto, né? E é isso que ele quer. Então, durante o culto, né, a gente tem que interceder, orar para que, repreendendo qualquer tipo de atuação ou manifestação ali. Se ocorrer, que pode ocorrer, não está sob o nosso controle, está sob o controle de Deus, porque Ele permite tudo, inclusive, né? Então, mas a gente tem que interceder para que as artimanhas, né, do inimigo não sejam manifestas para distração e roubo das pessoas. Tá? Esse é o ponto. Tá? Proteção total sobre cada participante presente no templo. Né? Uma das principais artimanhas do diabo é expor as pessoas publicamente. Né? Manifestação demoníaca. Estamos terminando. E no final também do culto. Né? Intercessão durante o culto, né? O que a pastora Thaís falou, né? O momento do louvor é estratégico e determinante para todo o culto, como está escrito, o Senhor habita no meio dos louvores. O louvor tem poder de libertar, né? Por isso, nossa intercessão durante a ministração do louvor carrega enorme responsabilidade espiritual. Então, pode participar ativamente do louvor, né? O intercessor canta ou participa do louvor, enquanto permanecem alertas espiritualmente, né? A anulação de interferências, orar, intermediando problemas técnicos ou obstrução nos ministrantes, né? Sabe quando tá aquele louvor maravilhoso, daqui a pouco a mesa de som dá um pico alto, ou cai a queda de uma caixa de som, violão, então a gente vai repreender. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, né, toda a atuação que paralisa e obstrui
os instrumentos ou os ministrantes, né? O ministro está ali ministrando, daqui a pouco ele dá aquela pausa silenciosa, né? Longa, né? Pode ser uma obstrução ali, né? Então a gente tem que estar sensível a todas essas coisas, né? Quebra de prisões, né? Liberta pessoas anestesiadas espiritualmente para que não louvem em liberdade, né? Então, no momento do louvor, a pessoa está ali séria, carrancuda, né? Não participa, você vê que ela é dura, não canta, não louva, não expressa louvor e adoração ao Senhor, né? Se as pessoas estão como que anestesiadas e não louvam, devemos orar para que sintam plenitude e a presença do Espírito Santo, que toda prisão seja quebrada, para que ela possa sentir a alegria de louvar ao Senhor, né? Este momento influirá diretamente o restante do culto, né? Estamos terminando. Okay? Aguenta firme aí, não sai não, aguenta aí. Interceder no momento da administração, não sei se tem dízimo aí na sua igreja, não tem igreja aqui, não ministra dízimo, né? Só fala, todos que tenham contribuição, tragam aqui à frente, né? Ou coloquem, depositem aqui, eu não sei como é aí, ok? Na sua igreja. Mas independente da forma que for, existe um momento das contribuições voluntárias, né? E aí nós temos que orar, né? Para que não haja retenção, Pai, que as pessoas não tenham o coração endurecido a contribuir com a sua obra, né? Que elas entendam os desafios que foram colocados para arrecadação, né? Tem um coração voluntário, porque Deus não aceita oferta e dízimos dado com cara marruda, dado com obrigação. Lembre-se da oferta de Abel e Caim. Qual a diferença da oferta de Abel e Caim? Medite sobre isso, tá bom? Então, no momento da contribuição, é voluntariedade, com alegria, com espontaneidade, né? Lá na África, sabe como eles dão oferta? Eles pegam a oferta e vão dançando, rodando na igreja, dançando, com alegria, e deposita lá. Tá? Várias igrejas africanas, fala que eu conheço, tá? Elas fazem isso. Tá? No momento da oferta, elas pulam, saem pulando com alegria, sabe? Com empolgação, com alegria de poder contribuir ali. Característica da igreja lá. A igreja brasileira, a gente só levanta, né, vai lá e coloca, mas a característica da igreja africana, muitas delas, tá, é essa. Na hora da dízimo e oferta, elas pulam, elas vão louvando, adorando, glorificando a Deus e depositam lá a contribuição dela. Uma grande lição para nós, né? A igreja brasileira deveria ter esse tipo de manifestação no momento de uma entrega de contribuição para a obra do Senhor, né? Através das nossas contribuições são abertas todas as igrejas, etc. Né? Pela ministração da palavra, né? Então, interceder intensamente pela ministração da palavra, pelos ministérios e voluntários, né? A gente já viu isso aqui também. E, no final do culto, né? Acabou o culto, é cada um para o seu lado? Claro que não, tá? Acabou o culto, reúne-se, né? Todos os intercessores para fazer uma oração final, né? O final do culto é o momento da colheita espiritual, onde vemos o fruto de toda a intercessão realizada, né? Nossa oração nesse momento é crucial para que as decisões tomadas sejam consolidadas e as bênçãos ministradas sejam efetivamente liberadas sobre cada vida presente. Chamamento para salvação, né? Ore intensamente para que todas as pessoas que participam do culto ainda não... aqui é no momento, no final do culto, aqui é quando o ministro vai fazer o chamado para aceitar a Cristo, para vir para Cristo, né? Então, a gente deve orar, se ele fizer esse tipo de chamamento, né? Você que nunca declarou o Senhor como Senhor e Salvador, faça um sinal com a sua mão, ou venha até aqui à frente, aí nós temos que interceder, né? Para que ela se quebrante, para que não haja retenção, que ela levante a mão e aceite, né? Ou receba, né? Cristo como Senhor Salvador, né? Reconciliação daqueles que estavam afastados, né? Dependendo do culto da tua igreja aí, pastor ou ministro pode falar, né? Você que estava afastado, né?
dos caminhos, não estavam mais em comunhão com Deus, já tem um tempo, mas quer se posicionar novamente em Cristo Jesus, ter uma vida a caminhar com Cristo, né, faça um sinal com a sua mão. Então, a gente tem que interceder para que, né, aqueles que estavam afastados se reconciliem e retornem ao caminho. Né? Oração de concordância final, liberar sobre a igreja todas as bênçãos contidas na ministração da palavra. Né? Então, a gente está ouvindo a palavra e a gente pode, né, manifestar. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra foi falado sobre as fortalezas da mente, né? Que toda fortaleza mental caia por terra, que as mentes aqui sejam as mentes de Cristo, dependendo do tema do que o pregador ministrou, da palavra, né? Você vai entrar em concordância e fazer essa oração. E para a gente finalizar, após o término do culto, agora sim, após o término do culto, né? Gratidão, né, e consagração. Após o término do culto, reunimos-nos para agradecer a Deus pelo mover do Espírito Santo, pela salvação das vidas que foram alcançadas naquele culto, pelas curas operadas no momento do culto, pelos milagres, pelas manifestações do Espírito Santo. Este é um momento de celebração e reconhecimento da fidelidade de Deus. Pedimos ao Senhor que guarde cada pessoa que estava presente, não terminou ainda o papel do intercessor, né? Senhor, que agora eles possam ir para suas casas protegidos, né? Que a palavra mantenha esse alimento que foi dado no culto hoje, permaneça sobre essas pessoas, né? Para que ninguém seja roubado dessa palavra que recebeu, nem seja alvo de qualquer tipo de incidente ou acidente no caminho da sua casa. Orar para que Deus leve todos, né, com segurança para sua casa. Pedir que o Senhor coloque seus anjos guardando o templo, né, o local, durante a semana, espaço físico, enfim. A intercessão não termina quando o culto acaba, né? Nossa responsabilidade se estende até garantir que cada pessoa, né, chegue com segurança nas suas casas e que o Senhor guarde o local do culto para o próximo culto e etc. Ok? Terminamos aqui. Né? Esse é o final. Isso é só fechar aqui. Tudo bem? Tranquilos? É isso, né? Essa foi a nossa aula. Uma coisa mais prática, né? A gente não trouxe muitos versículos aqui, porque é algo mais já prático, né? A gente está chegando aí no final, né? Faltam só mais 3 aulas, né? Então, a gente está chegando finalmente, a gente tem que partir agora para um exercício mais prático, né? E as próximas aulas também fluirão desta maneira, né? Porque até a 4ª aula a gente viu mais essa questão espiritual, etc. Agora nós vamos entrar numa parte mais prática, né? Então,